santos, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Para nós sempre é uma satisfação contemplar a sua face neste lugar, sabendo que a presença doce, porém poderosa do Espírito de Deus paira sobre a sua vida. Nós estamos alegres de compartilhar contigo aquilo que o Senhor colocar na tábua do meu coração, imprimir aqui, eu entregarei a você. Abra esse livro tão poderoso aí no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 28. Como vocês já sabem, eu sou um pregador estritamente de Bíblia. Se eu for contar aqui alguma história para você, eu vou me atrapalhar tudo. Agora eu tenho liberdade profunda com Deus de pregar aquilo que Ele manda eu pregar, que está na mente dEle, no coração dEle e que está na sua palavra. Capítulo 28 do Evangelho que escreveu Mateus, versículo de número 19 e 20. Você veio aqui talvez para um culto de oração, cura, libertação, ações de graça, mas com certeza você veio aqui para ouvir Deus. E se você veio aqui para ouvir Deus, com certeza Ele vai falar contigo. Comece abrindo o seu coração, a sua alma, o seu espírito, os seus ouvidos, e ouça essa palavra. Essa palavra é a única palavra que eu creio que pode curar, pode libertar, pode fazer com que você saia daqui transformado. É a única coisa que eu creio. Leiamos. Jesus está agora ressurreto e falando com os seus 11 discípulos que estão ali, e Jesus diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Curve a sua cabeça mais uma vez e ore e diga: Deus, fala profundamente ao meu coração pela Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra. Nós temos em mente que vamos falar e pregar e ensinar e profetizar a Tua palavra. Não é a minha palavra, não é a minha filosofia, não é a minha ideologia, não é o que eu penso, o que eu acho, o que eu imagino ou o que eu conjecturo. Mas aqui estou diante do Senhor neste altar, para tão somente ser boca do Senhor neste lugar, ser profeta do Senhor na vida deste que veio buscar uma cura, uma libertação, pela Tua palavra sendo ministrada neste lugar. Espírito de Deus, a boa obra que o Senhor começou em cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas nesta noite, conclua para louvor da Sua glória, é o que eu peço em nome de Jesus, amém. Podeis tomar assento. Se você puder manter a sua Bíblia aberta, com certeza você vai ter que consultar alguns capítulos, alguns versículos, para que você possa entender, receber e saber que Deus fala ainda na terra, amém? Eu sou muito grato pela turma que forma, tivemos aqui 3 aspirantes a teólogos, futuros, que estarão manejando com toda a propriedade a palavra do Senhor. Mas temos mais, alguns não puderam estar aqui, ao todo são 11 alunos que irão formar
há um ano atrás formou-se 21. Brasnorte, no Juína, temos algumas turmas lá na Assembleia Nova Aliança. Formamos 11 pastores na primeira Igreja Batista Nacional de Juína. E sempre é uma alegria. Amados, para quem não me conhece, meu nome é Vladimir Lima da Silva. E no dia 23 de setembro de 1968, aprove a Deus permitir que eu vivesse e estivesse aqui para compartilhar com você que somente Ele é o doador da vida. E nesse tempo, eu conheci Jesus Cristo aos 16 anos, e desde lá eu venho sendo ministro dos céus, porta-voz dos céus, pregando aquilo que é a vontade soberana do nosso Deus para esta terra. Eu, algum tempo atrás, exatamente há uns 22 anos atrás, eu fui ordenado ao Ministério da Palavra. Sou pastor batista nacional já há 22 anos. Pregava e minha ideia era ter muitas igrejas. E um certo dia, Deus me deu esse texto. Eu olhei para esse texto, para este versículo 19, e eu ouvi claramente Jesus dizendo isso. Ele diz: você é um empresário, você é um contador, você é um administrador. São as profissões que eu tenho secularmente. Você é formado em bacharel em teologia. Mas agora eu quero que você seja apenas a minha boca na vida de alguns que eu vou formar nesta terra. E ele diz: ide, aonde eu te enviar. Até às vezes as pessoas não entendem por que eu tenho um motorhome, Ou antes tinha um trailer. Porque não é só aqui, irmão. É aonde Ele me enviar. Pode ser lá nos ribeirinhos, na beira do rio, não sei. Pode ser lá, não sei. Eu só tenho que obedecer. Você, quando é um porta-voz dos céus, porque nós temos um certo egoísmo de ter as coisas. Eu sempre digo isso à classe de seminarista: o que você vai fazer com isso que você está recebendo de Deus? Você vai ser um egoísta de bater o ponto no domingo, cantar um louvor, cultuar a Deus, adorar a Deus, entregar o seu dízimo, participar da ceia do Senhor e ir para a sua casa e viver a sua vidinha de segunda até o próximo domingo? Ou o que você fará com o que você recebeu de Deus, tão grande plano que Deus tem dentro desta humanidade perdida sem o conhecimento de Jesus Cristo de Nazaré? O que você fará com isso que você recebe? Vai guardar para você? Vai colocar na sua caixinha pessoal e vai deixar lá? Porque nós temos esse costume, nós somos egoístas, E um dia eu estava lá naquela jornada missionária de cidade em cidade. Já tinha 6 a 7 igrejas, formando templos, formando pastores, e megalomaníaco, dizendo: será uma grande multidão, e seguidores, meu ministério, minhas ovelhas, não. E Deus diz assim: não. E eu escutei essa voz. Ele disse: eu quero que você vá. É Jesus dizendo para mim, pelo menos foi o que eu ouvi. Não sei se você vai ouvir isso esta noite. Eu vou te falar, eu vou pregar aqui sobre o poder da palavra de Deus, da Bíblia.
A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a mente de Deus para nós, a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade, e você fica procurando saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em outros lugares, em outros livros. Não, está aqui. Faça discípulos, porque uma coisa é você fazer ovelhas e você ser pastor de um rebanho. Minhas ovelhas. Uma coisa é você fazer multidões. Ah, esses são os meus seguidores. Outra coisa é você fazer impérios. Esse é o meu império, os meus súditos, do qual eu sou o líder, o rei. Não. Com Jesus é diferente. Jesus disse para aqueles 11 discípulos ali naquela praia, ele diz: façam discípulos. Fazer discípulos é você fazer uma cópia de você. Sabe por que nós não podemos ser apenas evangélicos, crentes? Não, nós somos cristãos. E cristão quer dizer parecido com Cristo, semelhante a Cristo. Pequenos cristos. Por isso eu sou cristão. Porque eu quero parecer com Cristo. Para parecer com Cristo eu tenho que entender como Cristo é. Eu sempre tenho um princípio que eu passo e vou compartilhar com você que está aqui me ouvindo pela primeira vez. O que é uma vida de sucesso? Eu aparentemente tinha uma vida de sucesso. Tenho uma vida de sucesso. Aos 53 anos, não há nada que eu não tenha recebido ou feito. Casado com uma mulher lindíssima. Sou muito bem casado há 34 anos. Tenho 2 filhos maravilhosos. Um arquiteto com 31 anos. Uma advogada com 30. E agora sou vovô do Joaquim com 3 anos. Tudo que Deus me permitiu ter, Ele me deu. Mas isso não preenchia o meu entendimento de sucesso. Então, quando eu vejo um cristão subir aqui e dizer assim, essa palavra que ele ensinou, porque não é eu, a minha pessoa, a pessoa da pastora Madalena, é a palavra que eu ensino, é o poder dessa palavra, que faz deles discípulos, faz deles cristãos, faz deles parecidos com Cristo. Então o meu sucesso hoje é ouvi-los dizer assim, esta palavra mudou a minha vida. Aí eu tenho sucesso, sabe por quê? Guarda isso, porque sucesso é você fazer um sucessor, alguém que vai levar isso avante. Eu não preciso ter sucesso sozinho. O meu sucesso é quando eles sobem aqui e dizem, eu queria desistir, mas a palavra que ele lançou sobre a minha vida me fez prosseguir. Agora, se a sua vida é sucesso, porque você é bem sucedido em todas as áreas, mas você não tem um sucessor que vai levar o seu legado, que vai levar aquilo que você discipulou, você é um absoluto fracassado, porque sucesso sem sucessor é fracasso. E é isso que eu entendi quando Deus disse para eu fazer discípulos. Batizar não é o problema. Agora, quando chegou no versículo 20, eu percebi a profundidade da revelação que Jesus estava dizendo naquele momento, há 2021 anos atrás. Ele disse assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eu comecei a olhar para a palavra, para a Bíblia Sagrada nos seus 66 livros, pastor Cirineu.
Comecei a olhar para esses 1189 capítulos, 31 mil versículos aproximadamente. E sempre a insistência de Deus conosco é que nós ensinemos a sua palavra, a sua revelação. Lá para o povo judeu, Deus diz assim, ó: assente o teu filho no teu colo e ensine a minha palavra para ele, ensine a minha lei para ele. Provérbios, o sábio Salomão escreveu assim: instrui o menino, a criança, no caminho que ele deve andar. Leve ele para a igreja, para a escola dominical, e não para a brincadeira do cultinho. Leve ele para aprender a palavra, porque quando ele crescer e ele for adulto, essa palavra inculcada no coração dele vai fazer com que ele seja parecido com Cristo. Aí Deus vai me levando pela palavra, e eu vou olhando a palavra, e eu comecei a perceber como nós precisamos aprender a palavra de Deus. Eu tenho assim um pavor, vou dizer assim para não dizer outro termo chulo, quando vou usar o termo elemento, para não chamar você de crente nem de cristão. O elemento diz para mim: pastor, eu acho que é assim. O fulano disse que é assim. A igreja disse que é assim. E eu continuo percebendo que eles continuam. Não é errado, porque na época de Jesus, há 2000 anos atrás, já tinha gente assim. Saduceus eram os religiosos da época. É aqueles que não ouvem Deus, não consultam a Deus, não conhecem a Deus, não conhecem a palavra de Deus, não sabem qual é a vontade de Deus, porque eles não leem a palavra. Eles não examinam a palavra, eles não estudam a palavra. É como se fosse o jargão popular: Maria vai casota, com todo respeito às Marias. Fulano disse, eu acredito. Beltrano disse, eu acredito, mas eu não vou lá. Vou te dar um versículo aqui onde eu gosto de pregar o que Jesus fala. Eu já li aqui que foi Jesus que mandou. Então vai lá para Mateus capítulo 22, versículo de número 29. Grava a palavra, porque não é o que eu acho que você está ouvindo, é o que Deus acha de você. Eu já vou te dizer o que é a teologia, que é outra interpretação errada que as pessoas têm. 22, 29 do livro de Mateus diz assim: respondeu-lhes Jesus. Quem respondeu? Não foi Mateus, foi Jesus. Errais, olha a palavra de Jesus. Sabe por que você erra? Porque você não conhece as Escrituras nem o poder de Deus. Então, quando eu não conheço a palavra, eu cometo erros. Porque Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto: irmãos, não quero que vocês continuem na ignorância, ignorando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Então, quando eu não conheço a Bíblia, eu não posso afirmar que eu conheço Deus. Eu não conheço Deus sem conhecer a sua vontade. Eu não vou conseguir conhecer a Deus enquanto eu não conhecer o que Ele pensa, o que Ele escreveu aqui. Aí eu entendi qual é a grande necessidade do povo de Deus: conhecer a Deus, saber quem é Deus. Quando Ele voltar, quando o povo de Deus voltar a examinar as Escrituras, a ler, a meditar, a conhecer a palavra. Porque eu já ouvi N
traduções para a palavra teologia. Eu não estou aqui para defender que você tem que vir para a minha classe. Como diz a minha turma que já trabalha comigo, é como que já estudou comigo, que já passou comigo. Eu nem gosto que você esteja aqui. Você nunca vai conseguir. É o princípio do BOP, do grupo de elite lá. Diz, ó, se você não desistir até a última aula, é porque Deus te escolheu. Porque se depender de mim, eu vou fazer você desistir. Porque são 66 disciplinas, 3.500 páginas impressas de pura revelação de Deus para a sua vida. E eu, se você me perguntar, nem me importo com se você vai aprender ou não. Eu estou aqui para te ensinar 100%, todos os dias, com a mesma propriedade. É a ordem de Jesus. Ide e ensine a minha palavra. O profeta Ezequiel, ele diz assim, não é, pastor Cirineu? Pregue a minha palavra. Quer eles gostem, quer eles não gostem, quer eles te amem, quer eles te odeiem. Não faz diferença. Agora, se eu conseguir um discípulo, um sucessor, eu estou realizado. Eu não preciso de uma multidão. Eu não preciso de um exército. Eu não preciso de um reino. Eu preciso de um Eliseu que substitui Elias e faz 2 vezes mais milagre que Elias. Eu quero que Verô, Juliana, que está aqui, Andréia, sejam 2 vezes melhores do que eu, 3 vezes melhores. Que eles ensinem aquilo que eles aprenderam, que eles levem adiante. Eu não quero que eles sejam iguais a mim, eu quero que eles sejam melhores do que eu. Esse é o meu projeto. Está aqui pastora Esther, pastor Gaspar, Priscila, já tiveram o privilégio de serem formados e estão levando essa revelação avante. Estão fazendo discípulos, porque esses discípulos vão levar avante. É esse o projeto de Deus para a sua vida. Pastor, mas então o que é teologia? Teologia, parece um negócio, um monstro. Não, simples do jeito que eu vou te dizer, você vai ver que é tudo o que você precisa. Ah, pastor, o senhor quer? Não, não quero nada. Na verdade, não faço a mínima questão. Tá? Isso aqui é para quem quer, porque quem não quer inventa desculpa. Aprendi isso com o Cirineu. Ele diz, quem quer faz. Ele já foi meu discípulo, agora é meu mentor. Um dia ele disse assim, quem quer, pastor, faz. Quem não quer, inventa desculpa. Inventa desculpa. E eu aprendi isso. E pratico isso. Porque teologia, repete comigo. Tel significa Deus na língua grega. Theos, Deus. Logia, ensino, doutrina, conhecimento. Então, quando você junta as 2 palavras, teologia, não é um monstro. É tudo que você deveria ter. Ensino ou conhecimento sobre Deus. Sabe por que você erra? Porque você não conhece Deus. Sabe por que você continua na ignorância? Porque você não examina as Escrituras. Porque só há uma forma de eu conhecer Deus. Só existe uma forma de eu conhecer a Deus. Uma. De eu ter teologia ou ser teologia. Ter conhecimento de Deus. Examinando as Escrituras. Aprendendo sobre as verdades que Deus já colocou aqui. Mas não, eu prefiro continuar buscando a caixinha de promessa onde eu tiro
a frase da vitória. Porque lá eu nunca encontrei uma caixinha de promessa com uma frase, diz assim, ó, é réu do inferno. Não, na caixinha de promessa não tem isso. É bom. Ou então você consulta o 0800, você vai na tendinha lá da esquina e o irmão só profetiza coisa boa para você. Não temas, eu sou contigo, vou te dar isso, vou te dar aquilo. A Bíblia nunca foi sobre isso. Para com isso. Deixa Deus. Procura fazer ou ser teologia, ter conhecimento de Deus. Theos, Deus. Logia, ensino, conhecimento. Conhecimento de Deus. Pastor, eu preciso ir para a sua sala? Não. Eu preciso que você conheça a sua Bíblia. Só. Mas se você ficar só com a sua Bíblia e não tiver alguém, a semelhança do diácono Felipe, que se assentou naquela carruagem lá em Atos capítulo 7, e explicou Isaías 53 para o eunuco, para aquele homem lá da África do Sul, ele nunca entenderia quem era aquele Jesus que Isaías estava falando no capítulo 53. Então às vezes você precisa ter que alguém que te explique o que quer dizer a palavra. Eu sempre digo aqui, eu sou só alguém que vai ser um monitor, vai te ajudar, vou compartilhar com você daquilo que Deus me deu de graça, e de graça eu vou te dar. Tá? Quando você olha para a palavra, você começa a perceber que essa palavra tem um poder sobrenatural. Aqui eu vou te levar a você entender o que é alguém que possui a palavra, tem a palavra, vive a palavra, é cheio da palavra. Vai lá para o livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Uma visão que Ezequiel tem de um vale de ossos secos, sequíssimos, só ossos, não eram esqueletos, eram ossos, todos separados. E o versículo de número 3, Deus diz assim para Ezequiel: e Deus me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão reviver, ressuscitar, tornar a ter vida? E Ezequiel responde e diz assim: Senhor Deus, está aí no telão, se você não achou ainda, está ali no telão. Senhor, tu sabes, eu não sei de coisa nenhuma, a revelação é sua. E Deus vira para Ezequiel como vira para você nesta noite e diz assim: e ele, Deus me disse, versículo 4, olha para a Bíblia, irmão, no versículo 4. E ele me disse, o que é que Deus disse para Ezequiel? O que é que Deus está dizendo para você nessa noite? Olha ali. Ouvi a palavra do Senhor. O que é que você está ouvindo aonde você vai escutar algo dos céus? Palavra de Deus ou conversa fiada? Essa palavra faz diferença, porque é um vale de ossos secos. E o versículo de número 5, olha, quando você conhecer essa palavra, quando você pregar essa palavra, quando você ensinar essa palavra, olha o poder que ela tem. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: vou, o quê? Eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. Essa é a Bíblia. Essa é a teologia, o conhecimento de Deus, o poder da palavra. E às vezes eu fico perplexo, para não dizer outra palavra,
O elemento, percebe que eu não me refiro a nomes. O elemento tem a capacidade de subir nesse altar aqui. E ele vem aqui, ele abre a Bíblia, mas ele não conhece toda a revelação, porque ele nunca leu de Gênesis 1 até Apocalipse 22. Ele conhece em parte. E ele quer pregar. Ei, vou te dar um conselho a partir de hoje. É um conselho de Deus, não é meu. Eu, por mim, se você for pregar, vou dizer isso para os meus aspirantes ali. Se você for pregar, pregue a palavra do Senhor. Não o que você acha, o que você pensa, não. Pregue a palavra. Porque o profeta do Antigo Testamento dizia: assim diz o Senhor. Se você é músico, cantor, for cantar, cante a palavra. Você for executar o instrumento, execute a palavra. Se você for profeta, profetize a palavra. Você for ensinar, ensine a palavra. Para de contar conversa fiada em cima do altar. Para de cantar heresia que você não sabe se a Bíblia condena. É bonitinho, pastor. Não. Eu que estou ali não quero ouvir se é bonitinho, se você canta bem, se você não canta bem, se você prega bem, profetiza bem. Eu estou ali observando se você está dizendo da parte de Deus. Não me interessa a sua vida, o que você pensa, o que você acha. Eu vim aqui para ouvir a voz do meu Pai. Eu quero ouvir Deus. Eu quero receber uma profecia, uma revelação da boca de Deus. Palavra, Bíblia. Sabe por que eu sou assim? Porque eu vou piorar muito. Eu só estou no processo. Cansei de ouvir churumelas, bobagem, teor muitas vezes da profecia, o teor da pregação, o teor do ensino, o teor das letras cantadas, o teor daquilo que não é de Deus. Você não pode ser o homem de muitos livros, a mulher de muitos livros. Você tem que ser o homem e a mulher de Deus de um livro só. Esse livro. Deus disse para Josué, vão comigo lá em Josué, para você ver o que é que Deus diz para o novo líder de Israel. Capítulo 1 de Josué. E eu vou encerrar, porque você já está como os apedrejadores de Estevão. Achou aí capítulo 1? Joga no multimídia aí. Moisés tinha morrido, era o líder. Agora é Josué. Passe, vai lá para mim, para o versículo de número 8. Sete. Começa no 7. Qual é o conselho de Deus para a nova liderança de Israel? Josué agora o sucessor de Moisés. O que é que Deus está dizendo para ele? Josué, serei contigo, não pasme, não te espante, eu te ajudo, eu te esforço. Essa é a boca dos profetas de hoje. Não, Deus disse isso para ele, mas também disse assim, ó, tão somente, esforça-te, tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Essa lei aqui, ó, essa palavra,
Se você não fizer, Josué, não te desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, a fim de que sejas bem o quê? Se a palavra não for essa, você não tem garantia de ser bem sucedido diante de Deus. Se você se desviar da palavra para lá, para cá, você não será bem sucedido. Porque é o livro, é a palavra, é o poder da palavra que é pregado, profetizado, ensinado, cantado, que muda a tua vida e faz prosperar a tua vida. Se não for essa palavra, você está no caminho errado. Vai para o 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e você serás bem. Agora, se você não medita 24 horas na revelação de Deus, que é a Bíblia, na palavra de Deus, se aquilo que você está sendo ministrado na pregação não é de Deus, aquilo que você está recebendo na profecia não é a palavra, o hino que você está sendo ministrado ali não tem conteúdo de Deus. Vou fazer uma pergunta cretina, não poderia fechar sem isso, né, Verô? A pergunta cretina. O inverso é verdadeiro. Se essa palavra, se esse livro da lei, se essa palavra não fizer você ser bem sucedido, o que as outras palavras vão fazer? Está percebendo debaixo do que você está? O inverso é verdadeiro. Quando você não medita, quando você não tem a palavra, quando você se desvia dessa palavra, você será mal sucedido. Não existe dois parâmetros. Eu serei mais ou menos. Não. Ou você é bem sucedido, ou você é mal sucedido. Depende do teor da palavra. Depende do teor da palavra. Por que eu estou ministrando isso? Para você entender. Por que eu prego, profetizo, ensino, me esmero, gasto a minha vida para imprimir essa palavra no coração daquele que tem fome e sede dessa palavra? Porque eu sei que essa palavra não vai mudar só a vida dele, vai mudar a família dele, vai mudar o ministério dele, vai mudar o trabalho dele, vai mudar a parentela dele. Essa palavra que está impressa no coração dele vai alcançar o vizinho dele, o patrão dele, o empregado, vai alcançar a cidade dele, vai alcançar o estado dele, vai alcançar o Brasil, vai alcançar as nações, e serão transformados pela palavra. Se você abrir a sua Bíblia, Isaías capítulo 6. Versículo de número 8. Deus está falando com um dos maiores profetas do Velho Testamento. E nessa noite, eu tenho propriedade para dizer isso para você que está aqui nessa noite. Nessa noite Deus está falando com você, o mais novo profeta desse século. Deus gerou você e diz: você é meu projeto na terra no século 21. Eu só permiti você nascer para ser boca de Deus para a terra. Deus tem um propósito agora. Deus diz para o profeta Isaías a seguinte pergunta:
Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Deus diz: a quem enviarei? Deus está na primeira pessoa. Deus, tenho urgência de enviar alguém. Ide, pregue, batize, ensine a minha palavra. Mas a segunda parte do versículo diz que quem há de ir por nós? Aí entra o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade divina, junto naquela ânsia, e diz: quem irá por nós? Quem será a boca do Pai, do Filho e do Espírito Santo na terra? E eu e você não pregamos, não profetizamos, não ensinamos, porque nós não sabemos qual é o propósito de Deus para nós. Deus gerou você, Deus permitiu você estar aqui hoje, porque o propósito de Deus é que você seja a boca profética do século 21. Mas para isso, você tem que conhecer Deus. E conhecer Deus é o que mesmo? Teologia. Ensino sobre Teos. Ensino sobre Deus. Conhecer Bíblia. A partir de hoje, você pelo menos que está aqui, nunca mais subirá a esse altar da mesma forma. Ou você vai pregar aqui a palavra, ou você vai ser incomodado que você está pregando outra coisa que não é a palavra. Você não vai cantar mais nesse altar sabendo que essa palavra não vai produzir nada em ninguém, porque não tem o poder de Deus nessa palavra. É só mais um louvorzinho, pessoal. É só mais um hinozinho. Isso não muda a vida de ninguém. A pregaçãozinha que não tem teor de Deus dentro dela, ela não impacta você. Sabe por que você está incomodado aí? Sabe por que você está com raiva de mim? Sabe por que dentro de você pulsa forte demais? Porque o meu chamado está em Jeremias capítulo 1, verso 5. Deus, quando me chamou para ser profeta, foi antes que eu tivesse sido gerado, lá no dia 23 de setembro de 68. Se eu prego, se eu ensino, se eu profetizo, é porque eu creio no poder dessa palavra, irmão. Porque essa palavra pode e vai mudar a tua vida. Vai mudar a tua vida para sempre. Muitos pregadores, muitos profetas, muitos cantores, diz assim: as pessoas se lembram de mim porque eu tenho uma roupa bonita, porque eu tenho um jeito bonito de pregar, porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque tá... Não, você lembra de mim, sabe por quê? Porque a palavra que eu preguei fez mal para você. No primeiro momento ela foi como fel na tua vida, mas depois ela foi doce como mel, porque ela mudou a tua história, mudou a tua casa, mudou a tua forma de ver Deus, de pensar em Deus. Se essa palavra não fizer isso, eu com toda a propriedade eu vou te dizer, essa palavra não provém de Deus. Essa palavra não foi Deus que me deu. Então você tem que entender isso. Eu não estou fazendo não era nem para eu estar pregando aqui. O convite foi estendido ao pastor Cirineu, pastor da classe de seminarista. Aprove a ele, né, fazer isso com vocês nessa noite. Qualquer coisa que você tiver para reclamar, fale com ele, tá? Pastor, não põe mais aquele louco lá não. Aí ele vai te dizer assim: quantas vezes for preciso. Pelo menos é o que eu sempre ouço. Amém?
Todo mundo falou amém? Então coloque-se em pé e abra sua Bíblia no capítulo de número 5 de Jeremias aí. Vou encerrar com a palavra. Como eu disse, não penso nada, não acho nada do que você, nem me importo muito. Capítulo 5 de Jeremias, versículo de número 14. Você saberá quando você estará pregando a palavra de Deus. Agora eu vou te dar o mistério aqui. Verô, Juliana, Esther, Andréia, todos vocês, Priscila, Gaspar, e todos quantos pagaram o preço de ficar aqui 3 horas me ouvindo por noite. Me ouvindo não, ouvindo Deus. Amém? Não vos ensinei nada que não estivesse com base bíblica, sim ou não? Nunca disse para vocês, eu acho isso. Eu disse um dia para eles, eu achei, cara, R$100 e apareceu o dono. A única coisa que eu acho ainda tem dono. Agora, você saberá quando a sua palavra, a sua pregação, a sua profecia, o seu ensino, o seu louvor vai mudar vidas. Olha o que Deus diz ao profeta Jeremias 5,14. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, visto que proferiram eles tais palavras: eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Não é juízo, você será consumido pelo poder da palavra. É isso que você está sendo nessa noite, consumido agora pela curiosidade, talvez pelo desejo, pela fome, pela sede, pelo anseio. Você vai estar dizendo assim: estou desesperado por conhecer Deus e prosseguir em conhecer Deus. Não tenha medo. O que Deus coloca na tua boca, a partir de hoje, ou é fogo, porque daí você vai olhar para aqueles que te ouvem, e você vai perceber que essa palavra está incendiando a vida dele, está mudando a vida dele, está transformando a vida dele. É a única palavra que transformou um Saulo de Tarso em um Paulo. É a única palavra que transformou um Simão em um Pedro. É a única palavra que transformou esse miserável homem de Deus um dia, quando teve um encontro com essa. Eu falo uma coisa para vocês. Eu estou desde os 16 anos pregando, ensinando. Mas se você tirar essa palavra de dentro de mim, você não sabe do que eu sou capaz. Você não tem ideia de quem eu sou. Essa aqui é a única coisa que me segura, que me mantém, que me dá o equilíbrio. Ela transformou a minha vida um dia. Eu tinha 16 anos. Hoje eu tenho 53 anos. E a única diferença daquele jovem com 16 anos é que Jesus está na minha vida. Só. Mais nada. Não é igreja, não é denominação, não é pastor, não é ninguém. É Jesus. Porque Jesus, ele diz assim, 14:6 de João: eu, Jesus, sou o único caminho, a única verdade, a única vida, e ninguém vai ao meu Pai se não for por mim. Não acha atalho, vai pela verdade. João 8,32, conheça a verdade e ela te liberta. Conheça a verdade e ela te cura. Conheça a verdade e ela muda a tua história.
vai ser o antes e o depois de você encontrar com a palavra. A sua vida vai ser contada. Amém? Eu gostaria de ter contado uma historinha bonita para você, mas eu não sei fazer isso. Não fui chamado para fazer isso. Não sou não trabalho no mundo do entretenimento, é isso que chama? Eu sou meio baiano, então a língua às vezes não ajuda. Pastor Cirineu, enquanto eu oro aqui, você vai assumindo. Eu tenho tanto poder, tenho tanta fé no poder dessa palavra, que eu vou fazer um desafio com você. Só você que tem coragem. Você não é obrigado. Estenda a sua mão direita. Você nem sabe o que eu vou fazer, você está fazendo. O que é que você vai fazer com o que você recebeu? O que é que você vai fazer com Jesus chamado Cristo a partir de hoje? O que você vai fazer com essa palavra? Vai continuar vivendo o mundo do entretenimento? Fazendo seu showzinho de pregação copiada do YouTube ou recebendo direto do céu? Você vai profetizar só a prosperidade, a fama, o sucesso, ou vai dizer o Deus do que eu sirvo está te dizendo? Converte, arrepende. O que você vai fazer com essa palavra? Ensine a palavra e deixe o resto com Deus. Você quer ainda? Porque eu vou profetizar aqui agora nas tuas mãos e ela vai pegar fogo. Vai escorrer óleo aí. E depois a hora que você pôr as suas mãos em algum lugar e acontecer milagre sobrenatural, não se assuste. Tá? Essa mãozinha sua, essa boca que você tem, quando você orar em nome de Jesus, a palavra, Ezequiel profetizou e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, e os ossos reviveram. Você abre a boca e você profetiza, e você diz assim: Covid, sai. AIDS, sai. Câncer, sai. Na autoridade do nome de Jesus. Mas é a sua boca que profetiza a palavra. Amém? Fecha os teus olhos. Deus, em nome de Jesus, eis a tua palavra sendo ministrada nas regiões celestiais. Estou diante da tua noiva, do teu filho, da tua filha, que um dia professou o Senhor como Senhor e Salvador pessoal. Eles estenderam as suas mãos com ousadia, em resposta à pergunta que o Senhor fez ao profeta Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aonde houver uma mão estendida agora, Deus, deposite uma unção sobrenatural, uma unção que despedaça todo o jugo, Senhor, que vai quebrando todo o arco, e quebrando e despedaçando toda lança, toda flecha. Ó Deus, aonde eles abrirem as suas bocas, o Senhor seja nos lábios deles com uma palavra de fogo, e que o Senhor use o povo, aqueles a quem eles estão dirigindo profeticamente a tua palavra, como lenha, para que haja, Senhor, um verdadeiro incêndio, um incêndio sobrenatural, para que aquele fogo dos céus incendeie veias e artérias espirituais, que eles sejam canais dos céus a partir desta noite, e que eles venham a proferir a tua palavra, seja pregando, seja ensinando, seja profetizando, seja louvando, seja adorando, seja cantando, seja, Senhor, orando, independente, Senhor, aonde o Senhor levar estes pés, aonde o Senhor depositar estas mãos, aonde o Senhor abrir estas bocas, que haja um milagre, que o Senhor chame a existência aquilo que não existe como se já existisse, aquilo que não é como se já fosse, que o Senhor traga a existência, o sobrenatural no natural, que o Senhor traga aquilo que o Senhor quer fazer nesta terra, porque aonde tiver uma mão estendida nesta noite, ó Deus, é um
projeto do Senhor na terra, e o Senhor tem um propósito nestas vidas. Então faz, Senhor, faz mais uma vez, use nas tuas mãos para glorificar o teu nome, para glorificar o nome do teu Filho, para exaltar o Pai, o Filho e o Espírito Santo na terra. Deus, eu não sei a dimensão daquilo que o Senhor vai usar estas vidas, mas uma coisa eu sei, Deus, eles serão sucessores, eles levarão aquilo que aprenderam, aquilo que foram ensinados, aquilo que receberam diretamente dos céus, porque não podemos receber nada se primeiramente não vir do Senhor, das tuas mãos perfuradas. E assim eu te agradeço por aquilo que o Senhor liberou nesta noite, e toda honra e toda glória seja o Senhor para todos sempre, em nome de Jesus de Nazaré, amém. Até para aplaudir, você pode aplaudir diferente agora, porque a mão é ungida. Rapaz, se for para mim está fraquinho, agora se for para Jesus você consegue fazer melhor. Faça melhor, Ele morreu por você. Glória a Deus. Aleluia. Amados, só uns recados bem rápidos aqui, tá? Se você quiser permanecer em pé, vai ser bem rapidinho. Agora, dia 27, sábado, vamos ter aqui, então, uma reunião com as mulheres, né? Conectadas com o Pai. Domingo, as pastoras estiveram aqui, falaram sobre esse encontro, 27, sábado. Qual que é o horário? Às 3 horas. Então, às 15 horas da tarde, as mulheres estão aí convocadas para esse momento aí, de vocês conectadas com o Pai. Dia 12 de dezembro, tá? A gente vai ter aqui na igreja também, aí, o sorteio da ação entre amigos e irmãos, tá bom? E também o frango que está sendo aí vendido, as fichas, tá? Vão ser tudo no dia 12, tá bom? E a gente está informando os irmãos, para os irmãos já adquirirem as suas fichinhas de frango, porque é assim, né? Hoje, dia 25, né? Aí quando chega lá pelo dia 8, dia 10, aí a pessoa assim, puxa, eu vou pegar um, aí já não tem mais, acabou, né? Aí no domingo vem aqui também, já não tem mais. Então, antecipe-se, né? Compre aí a sua fichinha, tá bom? E você estará aí abençoando, né? Semeando no reino, amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos estar orando aí pela vida dos nossos seminaristas, né? Glória a Deus pela vida de vocês, né? Ontem, quando nós oramos encerrando, eu perguntei para eles o que o pastor falou. O que vocês vão fazer agora? Né? O que vocês vão fazer? Todo conhecimento traz responsabilidade. Quem muito é dado, muito é cobrado. Então, às vezes nós nos regalamos, né, no sentido de recebermos bastante. Tá bom, Deus, manda para cá. E aí, quando a gente vê realmente qual é o propósito de Deus, ele fala, Senhor, afasta de mim esse cálice, né? Mas o restante da oração de Jesus foi assim, faça-se a tua vontade e não a minha. E essa parte que eu espero dos nossos nobres seminaristas, né? Porque agora veio a parte boa, e agora vem a parte excelente, que é realmente pôr tudo isso em prática, amém? Glória a Deus. Então Deus abençoe cada um, em nome de Jesus, aleluia. Isso é só o começo, e também a gente vai estar orando pelos nossos pedidos aqui, tá, de hoje, da nossa campanha, os irmãos estão na campanha, tá? Isso aqui, irmãos, nós utilizamos essa estratégia, tá? Isso aqui não é mandinga crente, não, tá? Eu não acredito nisso. A semelhança do meu pastor ali, que me ganhou para Jesus, me ensinou, eu creio na palavra. E isso é uma maneira de você vir ouvir a palavra. Todas as quintas-feiras aqui, ela edificar o teu coração, te fortalecer,
te tornar um guerreiro espiritual, uma guerreira espiritual, se posicionar e dizer aqui: não, Satanás, acabou a tua festa, né? Foi isso que Jesus fez, acabou com a festa dele. Então, cremos nisso, por isso nós materializamos aqui, através destes pedidos, pedidos escritos, a nossa oração diante do Senhor. Agora a gente vai orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pela gloriosa, Senhor, aleluia, manifestação, ó Deus, profética sobre esse altar nessa noite. Falaste ao nosso coração, falaste à nossa vida, e nós recebemos a Tua palavra, Senhor, aleluia, porque ela é como martelo que esmiuça a penha, é como fogo, Senhor, que consome. Então neste momento também apresentamos nossas orações, nossos pedidos, Senhor, desta campanha. Eu sei, Senhor, aqui já foi orado, eu sei, já foi profetizado, Senhor, mas agora, Senhor, tomamos nas nossas mãos e entregamos tudo diante do Senhor, mais uma vez, mais um dia. E está aqui declarada a nossa confiança, Senhor, em Ti, e que agindo o Senhor, ninguém pode impedir, Pai. E assim que oramos aqui, Pai, Te agradecemos por cada vida, cada alma, cada pessoa, e Senhor, sobre os nossos seminaristas, sobre a vida, Senhor, destes homens e mulheres que o Senhor tem levantado para este tempo, Senhor, que esta abastança, Senhor, venha sobre eles e sejam, Senhor, como estes afluentes, como esses rios, com essas fontes de águas vivas, Senhor, que jorram para a eternidade. E assim, Deus, é que nós oramos e os abençoamos em nome do Senhor Jesus. A igreja pode dizer amém? Deus abençoe você, tenha uma noite assim abençoada, tá? Excedemos um pouco no horário hoje, mas foi por um motivo glorioso. Deus é contigo, um excelente restante de semana. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.